Agora vamos ver como que funciona o sistema de revisão contínua. Ele também é conhecido como sistema de recolocação de pedido em intervalos fixos. Então, nesse caso, o que é fixo é o intervalo entre os pedidos. No sistema Q, o que é fixo é a quantidade que a gente pede a cada pedido. Tá? Então, nesse daqui, a gente fixa o intervalo entre os pedidos. Ele também é conhecido como sistema de recolocação de pedidos periódicos. A posição de estoque de um item ela é revista periodicamente em vez de continuamente. Pode simplificar a programação de entrega, pois estabelece uma rotina. Um pedido novo ele é sempre colocado ao final de cada revisão e o intervalo entre os pedidos é fixado em P. A demanda é uma variável aleatória, portanto, varia a demanda total entre as revisões, ou seja, a quantidade que a gente vai pedir vai depender da demanda que a gente tem daquele item. Por isso que a gente chama que a demanda ela é variável. O tamanho do lote Q ele pode variar de um pedido para o próximo, porém o intervalo entre os pedidos é fixado. Então vamos supor que eu vou pedir toda segunda-feira. Então a cada segunda-feira eu vou verificar o meu estoque e vou pedir uma determinada quantidade, tá? Que varia de uma semana para outra. Por exemplo, né, o fornecedor de refrigerantes fazendo visitas semanais aos supermercados. Há 4 hipóteses originais do leque que devem ser mantidas quando a gente utiliza o sistema de revisão periódica. São elas: não há limitação do tamanho de lote, os custos relevantes são o de manter o estoque e o de colocar pedidos, e as decisões para um item são independentes das decisões para outros itens. Além disso, não há incerteza quanto ao tempo de espera ou ao fornecimento. Então, se a gente conseguir garantir essas 4 hipóteses, nós podemos utilizar o sistema de revisão periódica. E como que a gente faz, né, para selecionar o intervalo entre os pedidos? Então, esse intervalo ele pode ser qualquer intervalo que seja conveniente, como por exemplo, toda sexta-feira ou sextas-feiras alternadas. Também ele pode ser fixado como intervalo médio entre os pedidos para o leque. Em virtude da demanda ser variável, alguns pedidos serão maiores que o leque, outros serão menores que o leque, mas a gente pode calcular da mesma maneira que a gente calculava o intervalo entre os pedidos quando a gente viu o leque. E se outros modelos são usados para determinar o tamanho de lote, dividimos o tamanho de lote escolhido pela demanda atual. E aí a gente vai verificar qual é o intervalo dos pedidos, tá? Então, sempre a gente divide o tamanho de lote pela demanda e a gente consegue identificar qual será esse intervalo entre os pedidos. Um pedido, ele precisa ser suficientemente grande para fazer com que a posição de estoque permaneça além da próxima revisão, que se encontra P períodos de tempo à frente. Então, é necessário o intervalo de proteção, então nesse caso aqui, de P mais L períodos. Então, a meta para o nível de estoque T, ela deve ser igual à demanda esperada durante o intervalo de proteção P, mais L períodos, mais um estoque de segurança suficiente para a proteção contra incertezas de demanda de longo prazo nesse mesmo intervalo de proteção. Então, matematicamente, o T, que seria a nossa meta, é igual a D, que multiplica P mais L, que são os intervalos de tempo, mais o estoque de segurança para o intervalo de proteção. O estoque de segurança, então, agora, ele vai ser igual a Z vezes o desvio padrão desse intervalo aqui, P mais L. O desvio padrão, ele é calculado por meio dessa equação aqui, ó, desvio padrão, num determinado período T, raiz quadrada de P mais L. E como que a gente realiza esses cálculos, né, dos custos totais no sistema P? Então, os custos totais são a soma dos 3 elementos usados no sistema Q, que seria
né, o custo de colocação de pedido, o custo de manutenção de estoque, mais o custo de manutenção do estoque de segurança. As diferenças existem no cálculo da quantidade do pedido e do estoque de segurança, quando se compara, né, os dois sistemas de custos, as duas fórmulas, né, para os custos totais. Então, aqui a gente pode verificar, ó, que, então, o nosso custo de manutenção de estoque vai ser aquela demanda vezes P dividido por 2, vezes o custo de manutenção, mais a demanda dividida por D vezes P, vezes os custos de colocação de pedido, mais o custo de manutenção vezes o estoque de segurança. Então, por exemplo, ó, exemplo do recipiente para alimentar pássaros que nós estávamos vendo até então. A demanda para o recipiente, ela segue uma distribuição normal, com uma média de 18 unidades por semana e um desvio padrão de 5 unidades para a demanda semanal. O tempo de espera é de 2 semanas e a loja opera 52 semanas por ano. Qual é o sistema P equivalente e qual é o custo total? Então, primeiro a gente vai calcular a demanda ao ano. Então, a gente vai multiplicar 18 por 52. Então, nossa demanda anual será de 936 unidades. O nosso P, ele vai ser essa demanda anual vezes o leque dividido pela demanda. Então, nós já calculamos anteriormente, né, qual que é o leque desse mesmo exemplo aqui. Então, a gente viu que o leque era de 75 unidades. Então, aqui, ó, 52 vezes o 75 dividido por 936, a gente vai ter aqui o intervalo entre os pedidos. Então, deu 4,2, ou seja, a cada 4 semanas eu vou fazer um pedido. Aqui, gente, nada mais é, ó, esse P do que o intervalo entre os pedidos, tá? De quanto em quanto tempo que eu vou fazer um pedido. Então, a gente chegou que eu vou fazer um pedido a 4 semanas, a cada 4 semanas. Por exemplo, toda primeira segunda-feira do mês eu realizo o pedido. O D é a demanda por semana. Então, nós temos que aqui o D é de 18 unidades. O intervalo de proteção, então, vai ser esse P mais o L. O que é o L? Ó, é o tempo de espera. Então, o intervalo de proteção será de 4 semanas mais 2 semanas, que seria o tempo de espera. Então, nós temos que o intervalo de proteção, nesse caso, é igual a 6. Aí, o desvio padrão, nós vamos calcular. Ó. Ele fala que o desvio padrão é de 5 unidades para a demanda semanal. Então, 5 que multiplica a raiz de 6. Então, a gente chegou aqui, o desvio padrão é de 12 unidades. Verifica-se que o valor de Z para um nível de atendimento de 90% é igual a 1,28. Mais uma vez, esse valor a gente só busca em uma determinada tabela de distribuição normal. A meta a gente vai calcular multiplicando a quantidade semanal, né, esse D, por aquele tempo que a gente acabou de calcular. Então, 18 por 6, né, mais 1,28, que é o Z, vezes o desvio padrão. Então, a meta seria de 123 unidades. O estoque de segurança é essa parte daqui, ó, 1,28 vezes 12. Então, meu estoque de segurança é de 15 unidades. Então, o nosso custo total, a gente vai utilizar a equação de custo e vamos chegar aqui, né, nós temos o custo de manutenção de estoque. Aqui nós temos o custo de colocação de pedidos e aqui nós temos o custo de manutenção do estoque de segurança. Então, a gente chegou que o custo total de manutenção de estoque para esse exemplo é de 1.350. E quais são as vantagens quando a gente compara o sistema Q com o sistema P? A gente pode dizer que nenhum dos dois sistemas é melhor para todas as situações. Então, temos 3 vantagens do sistema P, que devem ser comparadas a 3 vantagens do sistema Q. Então, as principais vantagens do sistema P
é que as reposições são feitas em intervalos fixos, então a gente tem tempos padronizados de coleta e entrega. Pedidos para itens diversos do mesmo fornecedor podem ser combinados em uma única ordem de compra, o que vai reduzir os custos de colocação de pedido de transporte e pode resultar também na obtenção de um preço melhor com o fornecedor. E a posição de estoque precisa ser conhecida somente quando a revisão for feita. Então, a gente não faz a cada vez que a gente mexe no estoque uma revisão. Como principais vantagens do sistema Q, temos que a frequência de revisão de cada item pode ser individualizada, ou seja, adaptar a frequência de revisão do item pode reduzir os custos totais de colocação de pedido e de manutenção de estoque. Tamanhos de lotes fixos, caso suficientemente grandes, podem resultar em descontos por unidade. E estoques de segurança menores resultam em economia. Por hoje é só e até a próxima.